porque o tema da nossa mensagem é José, o José do Egito. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Quem não conhece a história de José vai conhecer, quem conhece vai rever. E Deus sempre tem algo novo para nós. Amém? Gênesis 41, do versículo 9 ao 13, diz assim. Irmãos, perdão, eu falei errado, é a folha 2 da minha palestra. Gênesis 37. Eu tenho duas folhas aqui. Esse aí vai ser lá para frente. Gênesis 37, do 1 ao 10. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. A má fama deles quem? Dos irmãos. Tá? Versículo 3. Ora, Israel, para quem não sabe, irmãos, Jacó, pai de José, teve seu nome mudado para Israel. Israel e Jacó são a mesma pessoa. Ok? Então, ora, Israel ou Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Sonho modesto, né, irmãos? José sabia sonhar. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. Quer dizer, e odiaram ainda mais ele por causa do sonho que ele tinha contado para eles. 9. Depois ele teve outro sonho e o contou aos seus irmãos de novo. José era insistente, irmãos. Era insistente, né? Tive outro sonho, todo alegre e feliz. José, irmãos, 17 anos. Tenta imaginar isso. Filho mais novo lá. Ele tinha mais 10 irmãos mais velhos, né? Imagina ele contando alegre e feliz para os seus irmãos. Gente, eu tive outro sonho. E desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Olha o vácuo, Léo, o vácuo. Isso. Eu perco isso. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Lição 1. Será? Pode voltar lá para calma, Léo. Será, irmãos, que as pessoas estão calma, Léo, a minha tela, calma. Calma, pode sempre piorar, Léo. Isso. Será que as pessoas estão prontas para ouvir os sonhos que Deus deu para você? Será que é hora de compartilhar, irmãos, os sonhos que Deus está revelando a você, para você, sobre você? José era um jovem adolescente, alegre, feliz, não era maldoso em nada. Ele admirava os seus irmãos e ele não entendia que os irmãos morriam de inveja dele. Apenas fazendo um breve resumo, Jacó, ou Israel, tinha algumas mulheres, como era comum na sua época, na cultura da época. No entanto, a mulher que ele mais gostava era Raquel, sua esposa, a sua grande paixão.
mas ela não podia ter filhos. Então ele teve outras esposas, com essas ele foi tendo filhos e filhos. Aquelas mulheres maltratavam Raquel, porque elas também sabiam que Jacó gostava mais de Raquel, e elas implantaram no coração dos filhos dela o ódio. O ódio que elas tinham por Raquel, elas implantaram no coração dos filhos para terem ódio por um filho que ainda viria a existir. José foi filho da velhice de Jacó. Jacó, lá nos seus 60, 70 e poucos anos, finalmente Raquel engravida. Então ele fica encantado, porque o grande sonho da vida dele se realizou. E a esposa dele, que era maltratada, que era mal falada, que era rejeitada pelas outras esposas, finalmente pôde se posicionar. Eu agora também sou uma mulher que dá filhos para Jacó. Então Jacó olhou para aquela criança com uma ternura muito grande. Com as outras mulheres, ele teve os filhos porque era necessário. Necessário porque o homem precisava ter filhos para eternizar a sua vida. A sua vida seria prolongada na vida dos filhos. A sua herança seria administrada pelos filhos. Então, o homem tinha que ter filhos. Mas quando nasceu José, não era apenas isso. Quando nasceu José, foi o filho do amor, da paixão, da alegria. Era o filho que ele queria ter. Então José, a gente ouviu muito bem a história, cresceu, se tornou adolescente, jovem. Então José está lá no campo e ele tem um sonho. Ele sonha que ele escolhendo trigos, eles plantavam trigo, eles faziam aqueles amarrados com trigo, e no sonho era assim: o meu feixe amarrado de trigo vai se levantar, e os feixes de vocês, meus irmãos, vão se curvar perante o meu. Aquilo gerou um ódio ainda maior na mente dos seus irmãos, que já não gostavam dele. E para piorar a situação, José tem um segundo sonho, e ele relata o segundo sonho. Gente, olha só, mudou agora tem mais coisa, tá? Agora não são só 10, não. Agora o sol e a lua e todas as estrelas vão se curvar diante de mim. Tá doido, coitado. Infeliz dos infernos, esse cara tem que morrer. E o ódio só foi aumentando. Só foi aumentando. Mas José tinha aquele coração puro. Puro. E José se mantinha sempre calmo. Só que ele não sabia o que estava por vir. Ele não sabia. Então os irmãos tramaram um plano. Os irmãos estavam no campo, o pai mandou José ir lá encontrá-los. Quando José estava a caminho, eles viram de longe e falaram assim entre eles: agora é a hora, vamos nos livrar de José. Já chega, esse menino já estão por aqui com ele, vamos matar José. Naquela discussão entre os irmãos, teve um que se levantou que não queria Rubem era o que defendia ele. Não vamos fazer isso, não, pelo amor de Deus, vamos deixar ele bem, nosso pai vai sofrer muito. No final das contas falaram assim: estamos aqui nesse lugar onde tem muitas cisternas, muitos poços de água e alguns secos. Então vamos pegar ele, vamos jogar dentro da cisterna, vamos deixar ele aqui. Vamos pegar a túnica dele, aquela túnica que o papai deu para ele. Irmãos, a túnica tinha uma representatividade, tá? Tinha um significado. Quando o pai dava a túnica, era o filho a quem ele queria passar, na verdade, a autoridade. Então, quando eles viram Jacó, entregando a túnica para José, eles ficaram com mais ódio ainda. Como assim? Judá é o mais velho. Judá é que tinha que ganhar a túnica, não José, que acabou de chegar. Então, eles fizeram o plano, pegaram José chegou no meio deles, eles agarraram José, jogaram dentro do buraco e falaram assim: vamos agora pegar a túnica dele, vamos matar um animal, sujar a túnica dele de sangue, e a gente vai falar para o nosso pai que um animal selvagem matou ele e comeu ele. E aqui está a túnica, para provar que ele morreu. Ok. E assim fizeram. Nesse meio tempo, enquanto ele estava lá dentro, enquanto isso Rubem ficava insistindo: não, vamos fazer isso com ele, blá, blá, blá. De repente, eles avistam uma caravana de comerciantes indo para o Egito. Uma caravana de ismaelitas, caminhando para lá. E um deles teve a brilhante ideia. Uma brilhante ideia. Por isso que eu digo para você, José já estava no fundo do poço, não estava? Mas calma. Sempre pode piorar. Então os irmãos dele falaram assim: por que a gente não pode tirar algum lucro disso? Alguma vantagem disso? Vamos pegar esse garoto, vamos vendê-lo para aqueles comerciantes lá, vamos vendê-lo como escravo.
e a gente ainda vai lucrar um dinheirinho, a gente divide entre a gente aqui, ninguém precisa saber, a gente mantém a história do animal que matou José, a gente suja a túnica dele com sangue e assim vai. Eles resolveram, ok, assim será. Passou aquela caravana de comerciantes, e eles então ofereceram José. José foi vendido lá por 20 coisas de prata. Eu falo 20 coisas que eu não sei o formato que era, tá? E José foi vendido. Irmãos, por que calma sempre pode piorar? José, ele era filho de uma família respeitada. A família de Jacó tinha uma história. A família de Jacó fazia parte do plano do Senhor que descendia de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aquela família dele era uma família profetizada, uma família desejada, planejada por Deus. Então eles eram uma família de respeito. E de repente, esse rapaz, que já se via no futuro como sendo um dos descendentes de seu pai, prosseguindo o trabalho dele, inclusive o trabalho dele com Deus, ele é vendido como escravo. E sabe o que acontecia com o escravo? Além de ser escravo, obviamente, além de ter que trabalhar forçadamente, além de ter que trabalhar em troca apenas de comida, se ele se casasse, lá naquele lugar, os escravos não eram proibidos de se casar. Mas se ele se casasse, a esposa dele seria escrava. Provavelmente ele iria se casar já com uma escrava. Dificilmente ele iria se casar com uma mulher livre. Os filhos deles seriam escravos. José viveria na escravidão. A sua descendência viveria na escravidão. Esse era o significado de ser escravo. Mas, para quem nasceu escravo, irmãos, isso era meio que natural. Mas imagina para alguém que não veio dessa descendência de escravos. Alguém que já era livre, vivia como livre, tinha um plano de continuar vivendo como livre. Para ele, a coisa seria muito pior. Porque ele teria que aprender, inclusive, como ser escravo. José sempre fazia, irmão, o seu trabalho muito bem feito. Essa era uma das grandes qualidades dele. Apesar dele ser maltratado pelos irmãos, apesar dele ser rejeitado pelas madrastas, pelas mães dos seus irmãos, José sempre fazia o seu trabalho muito bem feito. E ele foi vendido como escravo, e não fique achando você que lá como escravo ele fazia corpo mole, não. Ele fazia o seu melhor, irmãos. Mesmo como escravo, ele dava o seu melhor a todo o trabalho que chegava na mão dele. José era um escravo de respeito. Ele era um escravo que se destacava. E adivinha só o que aconteceu? Ele foi promovido. Como escravo, ele foi promovido. Tinha lá, naquele país, no Egito, existia o faraó e existia um homem muito importante chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda do faraó. Era o cara responsável pela segurança do faraó. E Potifar tinha uma posição de destaque. Tinha a casa dele, tinha seus próprios escravos. E quando ele viu José, quando ele foi perguntar sobre José, quem é aquele rapaz ali? Eu vejo que ele trabalha muito bem. José, mesmo como escravo, fazia o seu melhor. Às vezes a gente no trabalho... Ah, Senhor, posso falar, dona Lúcia? Às vezes você no trabalho... Não vou falar você não, vou falar alguém, tá, irmãos? Alguém. Alguém que pede muito um trabalho, um emprego, consegue, Deus abençoa, mas chega lá, passa 1, 2, 3 meses, o patrão não é aquela coisa maravilhosa que ele imaginou, e ele começa a fazer o famoso morcegar. Corpo mole. Tropeçou assim com o dedo, já dá um atestado médico. É o cara que enrola muito, que não faz o seu melhor, pode não ter o melhor patrão, mas você tem que aprender a honrar o lugar onde Deus colocou você, independente de quem está acima de você. Estão pegando, irmãos? Estão acompanhando? Sabe por quê? Porque o dia da honra vai chegar. Mas como é que você tem se comportado?
Como é que você tem se colocado? Como é que você tem agido? Será que você tem feito o seu melhor? Independente de quem tem sido o seu superior, independente de como ele tem agido. Se você não está feliz, irmãos, pede para sair, dá lugar para outro. Mas já que você está ali, faça o seu melhor. Porque José, ele foi reconhecido como sendo um bom escravo. E ele foi levado para a casa de Potifar, por quê? Lá era muito melhor de se viver do que no meio dos escravos, do que viver num lugar, dormir num lugar com um montão de outros escravos. Ele foi levado para a casa do chefe da guarda do rei. Pois bem, vocês conhecem muito bem essa história, né? E pode passar para a próxima, Léo. Por isso que eu disse ali, ufa, um alívio na vida de José. José ficou alguns anos, irmãos. Mesmo adolescente, mesmo jovem, ele ficou alguns anos como escravo. E depois, na casa de Potifar, adivinha como ele continuou trabalhando? Dando o seu melhor. Mas ainda assim, o que ele era? Um escravo. Um escravo. Então a próxima tela vai definir bem o que vai acontecer. Calma. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Quando José de repente estava achando que as coisas estavam indo muito bem, alguma coisa acontecia para piorar a vida dele, para colocar a vida dele para baixo. Vocês também conhecem muito bem essa história na casa daquele homem, de Potifar. Potifar falou assim: José, tu é muito bom. É o seguinte, você vai ter autoridade total sobre a minha casa. Você agora vai administrar a minha casa da forma que você achar melhor. Você pode fazer tudo aqui. Só não toca na minha esposa. Só que a mulher de Potifar já estava assim, ó. Para cima de José. Potifar já era um senhor. E esses senhores gostavam das novinhas. A mulher do senhor Potifar não era assim tão novinha, mas era uma jovem bonita. Então, de repente, quando ela vê José, uau! Tudo bem, Zezinho? Você malha? Tá forte você? Quer um suco de limão? Tá suado você, estou vendo. Então ela começou a se insinuar para José. E durante muitas tentativas, ela chegou a falar para José: José, eu quero que você se deite comigo. Não é porque ela estava cansada não, irmão. Você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, o que o texto diz. Não era cansaço, não. E José falava assim: não faça isso. Eu estou aqui num cargo de confiança. E eu vou cumprir o meu papel. Eu vou fazer apenas aquilo que o meu Senhor me permitiu fazer. Ele me deu autoridade para governar sobre tudo aqui. Mas eu jamais tocaria em você. Jamais. Você é a mulher dele, esposa dele. Não toco. E aquela mulher foi rejeitada 1, 2, 3, 4, 5. Todas as vezes que ela insistia com José, José dizia não para ela. E ela foi guardando aquilo. Ela foi se sentindo rejeitada. Homens, cuidado com uma mulher rejeitada. Você não sabe o que uma mulher rejeitada pode fazer. Trate sua esposa com carinho, com amor. Mulher, cutuca seu marido aí agora, aproveita o momento. Essa é a hora, tá? Essa é a hora de você pedir o cartão de crédito. Tá bom? Pode aproveitar o momento. Marido, libera geral, tá? Depois paga a conta. Aí teve um dia, Potifar teve que sair e falou assim: José, eu tenho que fazer uma viagem e você continua aqui na liderança da casa, sabe muito bem como é que funciona. Foi aí que a mulher dele viu a grande oportunidade. A mulher dele falou assim: é hoje. Pegou o José de jeito, estava sozinho na casa, os empregados todos tinham saído, estavam só ele e ela lá. Ela pressionou José e falou: é agora, tu vais deitar comigo hoje. E ele falou assim: não farei isso de forma nenhuma. E ele saiu correndo. Na hora que ele saiu correndo, a roupa que ele estava usando, a túnica que ele usava, a capa que ele usava, caiu. Então o que ela fez? Como ela estava se sentindo rejeitada, ela agora falou assim: vou me vingar. Por isso que calma, José, a coisa pode piorar. Ela pegou a roupa dele e gritou: ah!
Me agarrou, estuprou, ele tentou me violentar. Aí vieram os empregados, aquela coisa toda, e ela armou aquela cena teatral. E assim que o marido, ela guardou a túnica com ela, quando o marido dela voltou, ela foi lá e contou a versão dela. O seu homem de confiança, aquele quem você colocou aqui dentro de casa, olha o que ele tentou fazer comigo. Ele tentou me agarrar à força, mas eu resisti, eu não deixei. Sou uma mulher pura e santa. Mas ele, na hora que fugiu, ele escapou e deixou isso aqui. Era uma roupa comum que ele usava, todo mundo sabia que era de José. Quando Potifar viu aquilo, ele ficou irado, com ódio no coração. E ele falou assim: José, eu te dei todas as oportunidades. Eu te abri a porta da minha casa. Eu te dei permissão para fazer tudo o que você quisesse. Você só não podia tocar na minha esposa. E você não foi fiel a mim. E José, mas Senhor, não quero saber. É claro, irmãos. É claro que ele iria dar ouvidos à esposa e não a um escravo. José, apesar de tudo ali, naquela casa, continuava sendo um escravo. E agora, José tem um novo destino. José vai ser lançado nos calabouços do faraó. Irmãos, eu falo calabouço porque era um calabouço. Não era uma prisão normal. As prisões de hoje em dia aqui no Brasil já são horrorosas, a maioria delas, né? Mas o calabouço era uma prisão feita no subsolo. Era um buraco, irmãos. Era um buraco. Não tinha luz de sol. Não tinha, vou ficar no pátio agora de tarde. Vamos levar os prisioneiros para o pátio, para pegar sol, para jogar um futebolzinho. Não tinha isso não. Era no buraco durante todo o tempo da sua condenação. E José é levado para lá. José é levado para aquele buraco, para aquela masmorra. Tenta imaginar na mente dele, irmãos. Na mente dele as coisas que não vinham. Tente imaginar as tentações que eram levadas a ele para ele declarar o quê? Ah, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus me deixou, Deus não gosta de mim. Por que eu estou passando por tudo isso? Mas você não vai ver relato em momento algum de José fazendo essa declaração. Em momento nenhum. Tanto é que lá no calabouço, lá no buraco, naquela prisão fétida, irmãos, o esgoto não existia, era tudo por ali mesmo. Tu imagina isso? Irmãos, mesmo naquele lugar, adivinha só, José se destacou. José era osso duro de roer. José não se curvava não. Ele continuou dando o seu melhor. E o carcereiro se encantou com José. Falou assim: cara, tu é muito bom. Tu está aqui preso nesse buraco, mas você está sempre rindo, alegre, feliz, está cantando, está louvando. Como é que pode isso? Vamos fazer o seguinte, me ajuda aqui. Aí ele, o que eu posso fazer? O carcereiro entregou a chave na mão de José. Olha, eu quero que você tome conta, eu vou ficar aqui na minha, aqui descansando um pouco. E José em nenhum momento tentou fugir. Ele cuidava dos outros prisioneiros. José fez o seu melhor, estando na pior situação da sua vida, irmãos. Ele estava no buraco, literalmente. Quantas vezes nós, por muito menos, deixamos os pensamentos, esses que chegaram, talvez, provavelmente, até a mente de José, mas ele não se deixou levar por eles. Esses pensamentos chegam até nós e nós caímos na tentação de ficar blasfemando, de ficar murmurando, de ficar reclamando. Às vezes por uma situação que é uma coisa que vai passar logo. Mas você se pergunta: será que Deus esqueceu de mim? O que será que eu fiz de tão grave para merecer isso? O que José fez de grave para merecer, irmãos? Nada. José não fez nada. Eu não quero nem saber a sua história, porque provavelmente você fez alguma coisa. Ai, pastor, que coisa ruim que você está falando. É verdade, irmãos. Nós somos pessoas que cometem coisas erradas. Então, provavelmente na história da sua vida, em algum momento, tu deu mole, tu vacilou, e agora a consequência chegou. Mas Jesus, Ele pode melhorar essa situação, sempre. E você murmura, reclama. Irmãos, eu vivi durante um tempo numa situação em que eu achava que era o fundo do poço, meu, né? Irmãos, vocês vão rir não, tá? Eu achava que era o fundo do poço quando eu tive que andar de trem. Olha o Fernando rindo. Irmãos, eu não me esqueço daquele dia.
Senhor. Contei até para Noemi. Falei, Noemi, eu entrei no trem, não, me empurraram. E de repente, né, eu ali, e não parava de parar, ele parava em todas as estações e entrava mais gente, entrava mais gente, e uma gritaria, olha o pão, olha o ovo, olha. Eu falei, Jesus, são 6:30 da manhã, por que esse povo não para de gritar no meu ouvido? E eles passavam, Fernando, fala com seus colegas, pelo amor de Deus. Tá, para falar mais baixo. Não, e alguns ainda botam o microfone. Né, Fernando? 6:30. Aí eu comecei, Senhor, o que eu fiz para estar aqui, Senhor? Me perdoa, Pai, misericórdia, o que eu fiz para estar aqui, para merecer isso? Irmãos, que bobão que eu era. Que bobão, irmãos, porque eu estava indo para o meu trabalho. Né? Graças a Deus, eu tinha um trabalho para ir. E eu achando que eu estava lá no buraco do calabouço do faraó. Eu estava só no trem. Irmãos, como a gente reclama à toa. Como a gente reclama à toa. Aí eu já dei a Jael, a gente estava lá em casa, né, Jael? Eu falei, minha filha, olha, abre a geladeira, o que tem para a gente comer? Tem ovos. Que maravilha! Ela, de novo, papai. Que coisa maravilhosa. A gente pode fazer ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, gemada, batida, omelete. Olha que variedade de coisas que Deus criou com um ovo. Deus é maravilhoso demais, né, irmãos? Um ovo. Em outro tempo, ai, Senhor, por que um ovo? Ó céus, ó vida, quem sou eu, José, no buraco do rei, do faraó? A gente reclama, irmãos, às vezes, sem saber o que é passar, sem saber o que é estar no buraco de verdade. E eu espero que ninguém nunca saiba, nunca passe por uma situação dessas. Mas José se destacou. Ele foi chamado pelo carcereiro para ser o chefe dos prisioneiros do buraco do rei. Olha isso, irmãos. E certo dia, o faraó lá se irrita lá com algumas pessoas e manda 2 funcionários dele lá para o buraco. O padeiro e o copeiro. Foram condenados também lá ao calabouço. Aí eles estavam lá tristes, deprimidos, né? O que eu fiz para estar aqui? Eu estava lá em cima com o rei, agora estou aqui no buraco, blá, blá, blá. Aí José lá caminhando, olhando para eles, viu eles 2 lá tristinhos no campo, deprimidos. O que aconteceu com você? Aí um deles fala assim, cara, eu tive um sonho e estou incomodado com isso. E o outro fala, eu também tive, os 2 tiveram. E peraí, eu posso te ajudar. Fala aí, o que aconteceu? Aí eles contaram o sonho, né? Aí chegou o copeiro, contou o sonho para José. E José falou assim, olha só, é o seguinte, daqui a 3 dias, você vai ser chamado pelo faraó. E ele vai te restaurar a sua posição. O seu tempo aqui embaixo no calabouço acabou. Mas eu quero te pedir uma coisa. Quando você estiver lá em cima, quando você voltar, lembra de mim. Fala para ele sobre mim. Lembra de mim. Aí levantou o padeiro, todo feliz, né? José, e eu também sonhei. Conta o seu sonho. E blá, e blá, e blá, blá. Olha só, daqui a 3 dias, o rei vai te chamar, ele vai cortar a sua cabeça. Você vai morrer. Esse é o seu fim, ponto final. Irmãos, e assim foi. 3 dias depois, o faraó chamou os 2, botou o copeiro de novo na posição dele, para servir o rei, e matou o padeiro. E o copeiro lembrou de José? Não lembrou. E passaram-se 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e está lá José no calabouço. E o copeiro lá em cima. Até que um dia chegou o dia da exaltação. Por quê? Porque José sempre fez o seu melhor. José plantou a semente do bem. José sabia as palavras que ele ia usar. José não deixava que aqueles pensamentos do inferno que vinham até ele se multiplicassem na mente dele e ele viesse a verbalizar aquilo tudo. Certo dia, o rei tem um sonho. O faraó tem um sonho. E o faraó chama todos lá os seus empregados, os seus mágicos, e ele conta o sonho e ninguém consegue interpretar. Aí, finalmente, irmãos, 2 anos depois, finalmente o copeiro está passando lá para servir o rei, e ele ouve essa conversa. Ele fala assim, com licença, seu rei, majestade, me desculpe interromper, mas enquanto eu estava lá no calabouço, eu conheci um rapaz
E eu tive um sonho lá dentro, ele contou o sonho, eu contei meu sonho para ele, e ele falou exatamente o que ia acontecer, e aconteceu. Ele falou que eu estaria aqui, e aqui estou. Ele falou que o senhor ia matar o padeiro, e só matou o padeiro. E o rei ficou assim, uau, que incrível, chama ele aqui. Chama ele aqui. E o rei então manda chamar José. José então vai até lá, e você vai ler no texto, depois você lê em casa de Gênesis. José estava lá no buraco, e ele falou assim, opa, eu vou estar com o rei, o seu carcereiro, eu preciso da sua ajuda. Não estou inventando não, tá, irmão? Está lá no texto. Só que estou falando com a minha versão aqui, versão alânica, tá? Da Bíblia. Eu preciso me arrumar, eu estou cheirando mal, estou com essa barba enorme. Você tem uma roupa para emprestar, uma navalha para fazer a barba? E José se arrumou, tomou banho, fez a barba e foi se apresentar ao rei. Ele não chegou lá como um cara de coitadinho, de pobre, os seus ouvidos. Não. Ele chegou lá assim, como se estivesse vivendo uma vida maravilhosa. José não sabia, irmãos, o que nós sabemos hoje, ele vivia por fé. Ele não estava vivendo nada daquilo, mas ele agia como se estivesse vivendo. Ele poderia ir na presença do rei do jeito que ele estava. De repente o rei vai ter pena de mim e vai me tirar daqui. Não. Ele se arrumou, não ficou bonitão assim igual a mim, mas quase, né? Ele se arrumou, fez a barba, chegou e falou assim, seu Faraó, estou aqui, como posso ajudá-lo? O Faraó contou o sonho para ele, que vocês conhecem muito bem. José, o negócio é o seguinte, eu sonhei e vi 7 vacas muito gordas, lindas, pastando aqui no Egito. Mas de repente, surgiram outras 7 muito magras, esqueléticas. Vacas assim tão magras que eu nunca vi na vida. E de repente elas engoliram as vacas gordas. Mas elas engoliram as vacas gordas e continuaram magras e esqueléticas. Aí José falou assim, rei, eu já sei. José tinha um dom da revelação. José, rei, o Egito vai passar, o mundo vai passar por 7 anos de muita fartura. Vai ter muita plantação, muitos animais, tudo vai se multiplicar, vai ser lindo, maravilhoso. Contudo, virão 7 anos de miséria. Esses 7 anos de miséria, de pobreza, não vai chover, não vai ter planta, nada vai dar nessa terra. E os 7 anos de miséria vão ser tão rigorosos que ninguém nem vai lembrar dos 7 anos de fartura. E José ainda continua a história e fala assim, seu rei, o que o senhor tem que fazer é o seguinte, o senhor tem que ficar nesses 7 anos de fartura, pegar parte da produção e vai guardando parte, todo ano vai lá, guarda um pouquinho, para que quando vierem os 7 anos de pobreza, de miséria, a gente ter de onde comer. O senhor precisa só escolher alguém para poder administrar tudo isso. E o rei ficou assim, quem será? Quem eu posso chamar? E inclusive, os caras que trabalhavam com o rei ficaram se perguntando, mas quem será? Quem será? Quem pode ser esse homem a fazer isso? Então, de repente, como eu disse, finalmente chegou o dia da exaltação. Porque o rei olhou para José e falou assim, José, não consigo encontrar em nenhum lugar homem a não ser você. José, você vai ser o homem que vai administrar tudo isso. Irmãos, José saiu do calabouço, foi escravo de Potifar. Antes ele era escravo sozinho. Mais de 12 anos se passaram durante a sua escravidão. E de repente, fala de repente. De repente, Faraó manda chamá-lo. Ele diz o sonho do Faraó. E em menos de 1 hora, o Faraó fala, botem uma roupa melhor nele, coloquem um anel nele, coloquem um cordão de ouro nele, separem uma casa para ele, separem uma carruagem para ele, separem o melhor para ele, porque José vai ser o homem que vai me representar aqui no Egito. José será o homem mais poderoso do Egito depois de mim. Tudo o que ele disser, vocês todos terão que fazer. Irmãos, naquela reunião de 1 hora, José saiu do buraco para o reinado. José saiu da miséria, da pobreza, do esquecimento para o topo do mundo. A cultura egípcia, o governo egípcio na época, o império egípcio, era o maior que tinha naquele momento. José foi tirado do nada, do esquecimento, aqui para o topo. Mas isso aconteceu em 1 hora, mas não foi fruto de 1 hora. Eles nem conseguiam mais reconhecer a figura de José. Primeiro que o José estava vestido como um egípcio. Ele estava saudável, né? Eles não, estavam magros, porque estavam passando fome. Então, quando eles chegaram lá
e que eles viram José, o governador do Egito, adivinha o que eles fizeram, irmãos? Adivinha o que aqueles 10 homens fizeram? Eles se curvaram para José. E na mente de José veio aquele sonho. O sonho que Deus te dá pode ser realizado, mas você tem que permanecer fiel ao Senhor. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor não abandona os dele, jamais, jamais, jamais. Irmãos, você pode falar assim: pastor, mas eu já estou passando por isso há tanto tempo. Só Deus sabe. Que bom que Deus sabe. Que bom que Deus sabe. Porque o seu dia, irmãos, vai chegar. O dia da sua exaltação vai chegar. Vai chegar. Mas permaneça fiel nas suas palavras. Permaneça confiando no Senhor. Continue declarando amor. Continue louvando Ele. Louvar quando está tudo bem é muito fácil. Vir à igreja aqui e pular quando você está bem é fácil. Com dinheiro na conta é fácil. Com a família bem é fácil. Agora, vamos fazer isso em todos os momentos. Aqueles homens não reconheceram José, se curvaram a ele. José os reconhece na mesma hora. Naquela hora José se emociona, ele se retira para um outro lugar. Ele chora muito, mas ele enxuga as lágrimas. E ele arma uma cena para aqueles irmãos ali. Ele começa a conversar e ele descobre que o pai dele ainda estava vivo, ele ficou feliz. E os irmãos ainda acabaram dizendo que o pai teve um outro filho com a mãe dele, Raquel. Seria o irmão de José, o irmão de mãe e pai de José. Então José fala assim: olha só, vocês voltem para lá, levem comida com vocês, mas eu quero que vocês tragam esse irmão aqui. José armou uma situação para dizer que eles eram espiões, tá? Armou uma situação para dizer que eles eram criminosos. Para vocês provarem que não são criminosos, deixem um de vocês fica aqui, vocês vão até lá e me tragam esse irmão mais novo. Se vocês trouxerem ele, buscarem, vierem aqui, eu libero vocês. Tudo isso ele fez porque ele queria conhecer o irmão mais novo. Só isso. E assim foi feito. Eles foram até lá, contaram para o pai ficou revoltado, etc. Eles voltaram com Benjamim, o irmão mais novo de José. José então arma um jantar, um almoço, para os irmãos. Naquele almoço ele se revela aos irmãos. Ele fala assim: eu sou José. E eles ficaram assim, impactados, estatelados. E eles, agora depois de um tempo, fazendo as pazes, se abraçando, etc., ele fala assim, José faz uma declaração, irmãos, que eu faço questão de ler com vocês. José faz uma declaração vamos ler em Gênesis 45, de 3 a 6, essa parte. Vamos ler do 3 até o 8, por favor. Gênesis 45, do 3 a 8. Diz assim, ó: então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam respondê-lo. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Irmão, José entendeu um plano de Deus naquilo dali. Continua o texto, versículo 7. 6, né? Já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 anos não haverá cultivo de nada, nem colheita alguma. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8. Assim, olha, vejam que mente de José, que mente espiritual, que visão diária que ele teve. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Acabou o versículo 8? Sim. Irmãos, perceberam o que José entendeu daquilo tudo? Queridos, fiquem tranquilos. O plano que vocês acham que vocês tramaram
foi tudo um plano de Deus. Vocês foram só usados, irmãos. Entendo que as adversidades podem surgir, mas é nas adversidades que nós nos fortalecemos. Nós crescemos nos momentos adversos, irmãos. É nessas horas que nós temos ideias criativas, é nessas horas que nós conseguimos pensar algo diferente, se você tem a mente de Cristo. Se não, você vai ficar só se lamentando. Por que eu estou aqui? Por que eu estou no buraco? Por que eu estou nesse vagão de trem apertado? Você só verá o lado negativo das coisas. Você só vai lembrar das coisas ruins. Você vai apenas querer ficar murmurando, reclamando contra Deus. Mas José não. José entendeu que tudo aquilo que aconteceu foi um plano de Deus, para que ele chegasse até aquela posição e ele pudesse matar a fome dos seus. Por quê? Aquele povo ali, o seu pai, os seus irmãos e toda aquela descendência eram o povo de Israel. Era o povo que Deus havia dito para Abraão que faria deles uma descendência enorme. Para finalizar, José fala assim: volta lá, traz meu pai, traz todo mundo, tragam suas mulheres, seus filhos, os empregados, tragam todos para cá e venham para junto de mim. O faraó, quando ficou sabendo, falou assim: José, você tem todo o meu respeito, traga-os para cá e dê a eles o de melhor. Fala para eles não se preocuparem com nada, não tragam nem roupa, porque o de melhor que tiver no Egito será para a sua família. Deus honrou, exaltou José, e todos aqueles que eram da descendência dele foram exaltados. Mas a grande glória de José, eu vou contar agora para vocês. Jacó vai até lá, vê o filho, aquela emoção toda. Ele quase morre, ele falou assim: eu quase tive um infarto quando ouvi você, meu filho. Eu sofri muito com a sua morte. Mas agora, eu quero fazer uma coisa por você. Traga seus filhos aqui. José havia se casado no Egito, tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. E ele falou assim: Jacó, José, eu vou abençoar os seus filhos. Os seus filhos serão como se fossem meus filhos. Irmãos, para o povo de Israel isso tinha um poder muito grande. Ser filho do patriarca, ser filho daquele que estava na linhagem de Abraão, aquilo tinha uma importância, um peso espiritual muito grande. E José sabia disso. José havia perdido aquilo. José havia perdido aquilo tudo quando ele foi lançado como escravo no Egito. Mas Jacó falou assim: você vai continuar sendo governador do Egito, que foi para isso que Deus colocou aqui. Mas os seus filhos, eu vou reconhecê-los como meus filhos. Os seus filhos, eles vão ter direito a tudo que Deus tem para mim e para a minha vida. Os seus filhos vão ter direito também. Tanto é que quando o Estado de Israel, a nação de Israel é estabelecida como um país, como uma nação, ela é dividida por tribos. As 12 tribos de Israel, vocês já ouviram falar muito bem disso, né? Que nomes foram dados às tribos de Israel? O nome de cada um dos filhos de Jacó. Então tem a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Rubem, a tribo de Dan, Naftali, etc. José, por causa disso que você fez, 2 dessas tribos serão seus filhos, Efraim e Manassés. A descendência de José foi alcançada, foi abençoada, porque José se colocou numa posição de um homem que preferiu clamar, adorar, louvar ao Senhor, do que se render às adversidades da vida. Esse homem e essa mulher que nós temos que ser, irmãos. A gente não precisa chegar a estar no buraco para isso. Não precisa. Em cada coisinha do seu dia a dia, da sua vida, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, seja feliz. Agradeça pela sua família, pela sua casa, por mais simples que seja, ou por mais suntuosa que seja. Entenda que é o Senhor quem está te dando essa oportunidade. Permaneça humilde, fiel, amoroso. Olhe para o lado, olhe para as pessoas que precisam de ajuda também. Seja um homem, uma mulher de Deus que façam a diferença. Para de olhar só para o seu umbigo. José nunca olhou só para si. Em todos os lugares que ele teve, ele sempre olhava para os outros. Por isso que ele se destacava. Seja como escravo, seja na casa de Potifar, seja lá no buraco, no calabouço. Ele sempre olhava para o outro. E ele expressava o amor dele com ações. E o grande dia de José chegou. O nosso dia também, irmãos. Eu vou declarar pela fé, o nosso dia já chegou. O nosso dia já chegou. O nosso dia já chegou. Nós somos pessoas muito abençoadas. Mas aquele sonho que você tem, grandão, primeiro,
Cuidado para quem você fala. Não sai por aí falando para todo mundo. Fale para quem vai concordar, vai te ajudar, vai orar por você, vai ficar feliz com a sua vitória. Segundo, por mais tempo que leve, permaneça fiel ao Senhor. Continue declarando o amor a Ele. Continue declarando o seu amor a Ele. E o Senhor, um dos textos, diz que o Senhor sempre esteve com José. O Senhor sempre esteve com Fernando. O Senhor sempre esteve com Luiz. O Senhor sempre esteve com a Rosângela. O Senhor sempre esteve com o Fabiano. O Senhor sempre esteve com a Dani. O Senhor sempre esteve com você, com você, com você. Diga isso, o Senhor sempre está comigo. O Senhor sempre está comigo. Irmãos, declare isso e confie nisso. O Senhor sempre está comigo. Quando você estiver apertado no buraco, ou quando você estiver preso no trem, continua declarando: o Senhor está comigo. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé.